Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Para quem não me conhece, meu nome é Rebeca, sou brasileira, nordestina, médica no Brasil e imigrei aqui para o Canadá recentemente. Estou em busca de revalidar o meu diploma, de atuar como médica aqui. Roda a vinheta! Então, para quem caiu de paraquedas aqui no canal, na verdade, esse é o segundo vídeo que eu estou fazendo de uma série de vídeos a respeito de como ser médico aqui no Canadá. Eu fiz um primeiro vídeo que tem a parte introdutória, né? Então eu sugiro que caso você não tenha visto esse vídeo, que você veja esse vídeo que eu vou colocar aqui agora, pelo menos até o minuto 31, porque lá eu explico passos, né, que são comuns, né? Eu explico mais ou menos alguns conceitos iniciais e passos que são comuns para qualquer via que você quiser utilizar. Mais especificamente, no vídeo de hoje, a gente vai falar da segunda via, né? Eu falei no vídeo anterior sobre residência médica no Canadá. E vamos falar hoje sobre programas de residência internacionais que são válidos aqui no Canadá, certo? Então, estão entre as três vias, né, que o próprio MCC coloca aí como Pathways to Licensure, tá? Então, hoje vamos falar sobre esse assunto específico, né? E vamos fazer do mesmo formato que a gente fez no vídeo anterior. Então, vou colocar aqui agora uma aula para vocês entenderem como é o processo. Olá novamente, pessoal. Então estamos aqui com a nossa aula, né, que é a parte 2, né, da nossa série de vídeos que a gente está fazendo, que essa aula específica ela vai tratar sobre os programas de residência internacionais que podem ser reconhecidos aqui no Canadá e que podem levar a uma atuação prática aqui. Né? Eu já falei anteriormente sobre a via do programa de residência médica no Canadá, então hoje a gente vai falar sobre os programas internacionais, ok? E quando eu estou pesquisando sobre um objetivo, sobre alguma coisa, algum objetivo que eu quero atingir, uma coisa que eu faço muito frequentemente é fazer o caminho inverso, mais ou menos. O que é que isso significa, né? Então, basicamente, qual é o nosso objetivo? Nosso objetivo seria atuar no Canadá de maneira independente como médico. O que é que eu quero dizer como independente? Sem precisar de supervisão clínica, né? Então, não precisa de um supervisor ali para estar atuando como médico no Canadá, certo? Que aqui a gente chama de independent practice, certo? Então, a partir desse objetivo, a gente vai meio que fazendo o caminho contrário, né? E aí sabendo o que é que eu preciso fazer para chegar naquele objetivo final que eu tenho ali. Porém, gente, não tem como a gente falar sobre todo o processo, né, de registro médico, de tudo, sem a gente entender como é que funciona o processo aqui e como é que são os órgãos aqui, tá? Então, por isso que antes de eu falar do processo especificamente, eu queria explicar um pouquinho sobre os órgãos que a gente tem aqui no Canadá e comparando com o Brasil. Então, por exemplo, no Brasil, quais são os órgãos, né, quais são as entidades que regulamentam a prática médica no território brasileiro? Principalmente o CFM, que é o Conselho Federal de Medicina, né, que justamente tem essa função de regulamentar a prática médica no território nacional, e tem também os conselhos regionais de medicina, né? Então, por exemplo, tem o conselho do RN, do Rio Grande do Sul, de São Paulo, que são justamente esses conselhos regionais que fazem o registro de médicos que vão atuar naquele território. Então, por exemplo, se eu atendo no território do Rio Grande do Norte, então eu vou fazer um CRM, eu vou me cadastrar no CRM do RN, que é o CREMERN. Se eu vou atuar em São Paulo, eu tenho que fazer outro registro no CREMERN, ou no CREMESP, no caso, né? Que aí seria o Regional de São Paulo. E vocês veem que até mesmo pela logo, né? Até pela maneira que essas entidades se comportam, existe um processo ali de hierarquia, né? Então, meio que o CFM, ele regula, né? Ele controla ali os conselhos regionais. Porém, no Canadá, a gente tem várias entidades, não é só o CFM no caso, né? E as regionais, a gente tem outras entidades também, que é importante a gente conhecer. Então, o Medical Council of Canada, que eu já falei em outros vídeos anteriores, né? Que é meio que o equivalente ao Conselho Federal. Ele seria um órgão que ele vai regulamentar principalmente a parte de estudo médico, né? Então, por exemplo, quando vocês veem a prova do MCC, QE, do NAC, né, todas essas provas, né, da parte de você sair da faculdade de medicina e começar o processo de licenciamento, elas são relacionadas com o MCC. Já quando a gente fala da prática médica, da regulamentação da prática médica, aí já não é tanto o MCC, é mais o Royal College, né, of Physicians and Surgeons of Canada, certo? Ou então o College of Family Physicians of Canada, que aí no caso qual é a diferença entre os dois? Como o próprio nome já diz, o College of Family Physicians, ele vai regulamentar a prática dos médicos de família do Canadá. Enquanto que o Royal College, ele vai regulamentar mais a prática das outras especialidades.
especialidades mais focais, né? Ginecologia, pediatria, né? Internal medicine, todas as subespecialidades relacionadas a isso aí. E existe essa diferença entre esses dois órgãos. E existe também, esse aqui no caso são as entidades federais, né? Que aí seria do país. E existem as entidades provinciais, regionais, no caso, né? Que aí seria, por exemplo, o College of Physicians and Surgeons of Ontario, né, que aí seria de Ontário, ou então de Alberta, de British Columbia, e do Quebec, né, que é o College de Medicine do Quebec. E aí você vê que, não, apesar de existir uma questão hierárquica, mas os conselhos regionais, digamos assim, os colégios regionais, eles têm mais autonomia, eu observo, do que a gente vê, por exemplo, no Brasil, que existe um sistema hierárquico maior. Então aqui você vai ver uma diferença muito maior de província para província do que você veria no Brasil. No Brasil, por exemplo, se você está fazendo, vai se registrar no Conselho do RN, é quase as mesmas regras de você se registrar no Conselho de São Paulo, tá? Já no Canadá, essas regras podem variar, sim, de região para região, da atuação do médico estrangeiro ou do médico que termina aqui, certo? Então, por isso que é importante que vocês observem, né, leiam direitinho, especificamente, de qual a província que vocês vão querer atuar. Nessa aula de hoje, eu vou falar mais especificamente de Ontário, que é a província que eu estou agora morando, e vou pincelar um pouquinho de British Columbia, que é outra província que eu conheço, porque eu já passei um tempo lá quando eu fui fazer intercâmbio, certo? Mas eu não vou adentrar aqui de todas as províncias, porque, como eu falei, são muitas províncias, e cada uma tem suas questões específicas, certo? Mas elas seguem quase a mesma regra, com alguns detalhes outros. Então, quem quiser pode pesquisar especificamente de alguma província que eu não falei aqui, certo? E outra coisa que é importante a gente entender é como se dá o processo, né, para conseguir a licença de atuação independente entre o Canadá e o Brasil. Então, no Brasil, como é que acontece a educação médica de maneira geral? Normalmente, o estudante, ele sai do ensino médio e ele já entra na faculdade de medicina. Da faculdade de medicina, que são 6 anos, 4 desses anos são da parte acadêmica, em que o aluno ele vai estudar tanto a aula teórica, quando ele vai ter algumas aulas práticas, e 2 desses anos são de internato, que ele vai passar ali intensivamente na parte prática durante 2 anos, e esse internato ele vai rodar por várias especialidades, né? Ginecologia, pediatria, cirurgia, enfim, internal medicine, né? Que aí seria clínica médica, certo? E logo depois da faculdade de medicina, ele já vai buscar o seu CRM. Não é necessário fazer nenhum tipo de prova, nenhum tipo de outra etapa a mais, além de terminar a faculdade, para conseguir o seu CRM. Ou seja, a única prova aqui que o aluno ele faz para conseguir o CRM, além das provas da faculdade, é o vestibular, o Enem, certo? E a partir do CRM, ele já vai conseguir uma atuação independente, certo? Então, o médico que ele tem um CRM, ele juridicamente, teoricamente, ele pode fazer qualquer procedimento legalmente da parte médica, né? Ele pode fazer cirurgia, ele pode, né, fazer todos os procedimentos legais que um médico pode fazer. Porém, claro, isso não quer dizer que ele não possa responder por imprudência, né, de acordo com o Código de Ética Médica, imprudência e imperícia, caso ele cometa um erro médico, né, um ato ali que prejudicou algum paciente, ele pode responder sim, porque ele não tinha um treinamento específico para fazer aquele procedimento. Ele vai ter que provar que ele tinha, né? Mas não é uma coisa ilegal, certo? Então, o médico que ele termina no Brasil, ele consegue o CRM, ele já consegue atuação independente a partir do momento que ele finaliza a faculdade, sem precisar de nenhuma etapa a mais. Acredito que isso vai mudar, tá? Acredito que isso em algum momento vai mudar, porque isso é um processo natural, né, da maioria dos países que começam a ter mais faculdades de medicina, de ter alguma prova regulamentadora, certo? Que seja além, né, das provas da faculdade em si. O médico, ele quer se especializar mais, ele pode fazer uma prova de residência médica, faz a residência médica e ele consegue o RQE, que é o registro, né, de especialidade, que a gente pode fazer o registro nos CRMs, que você tem aquela especialidade específica. Mas lembrando que ter a especialidade não é um requisito obrigatório para você ter uma atuação independente, né, como eu já tinha falado. Ou ele pode ir pela via de pós-graduação mais atuação, né, que aí seria, ele vai estudar numa pós-graduação, em um programa de pós-graduação, por exemplo, programa de pós em psiquiatria, em cardiologia, depois ele vai atuar por uma certa quantidade de tempo, geralmente esse tempo ele tem que ser 2 vezes mais que o programa de residência daquela especialidade, e aí depois ele pode ser elegível para fazer a prova de título, né, para aquela especialidade.
né? E aí ele consegue o RQE. Já quem termina a residência, se for uma residência que é cadastrada, ele não precisa fazer a prova de título para ter o RQE. É uma etapa opcional. Já no Canadá, a coisa é um pouquinho diferente, certo? Por quê? Primeiro começa ali da faculdade. Na América do Norte, o modelo norte-americano de ensino de medicina, ele é muito diferente do ensino brasileiro. Por quê? Porque a medicina, ela é tratada não como um programa de graduação em que você, logo que termina o ensino médio, você vai fazer ele. Você tem que primeiro passar por um programa que eles chamam de undergrad, né? Que pode ser, tem vários programas que você pode fazer. Eu, por exemplo, sigo um médico que ele é psiquiatra nos Estados Unidos, que ele fez agronomia, por exemplo, antes de fazer medicina. Então, você precisa só pagar algumas disciplinas específicas que o MCAT, que é uma prova que o estudante vai ter que fazer. Então, ele precisa pagar algumas disciplinas específicas para ele poder fazer o MCAT para entrar na faculdade de medicina. Mas, fora isso, não existe uma regulamentação específica assim que tem que ser tal curso, né, ou outro curso. Muita gente opta por fazer bioquímica, mas não quer dizer que precisa seguir essa via de undergrad restritamente, tá? Depois do undergrad, você vai fazer o MCAT, que eu falei que no caso é uma prova específica para entrar na faculdade de medicina. Se você tiver uma nota boa, você pode se classificar, sim, para entrar em uma escola de medicina, que aí são mais 4 anos. Então, vai ser 4 anos de pre-med, né, que eles chamam, né, que é a faculdade que você faz antes da faculdade de medicina. E aí, depois vai ser mais 4 anos de med school, que aí é a faculdade de medicina em si. E uma coisa importante aqui, gente, é que o internship, que é o nosso internato, que é considerado o nosso internato, ele não é feito no med school. Ele é feito no primeiro ano de residência, que inclusive traz até algumas confusões em algumas séries. Tem muitas séries médicas, né? Por exemplo, Grey's Anatomy. Eles estão no internato no primeiro ano de residência, mas justamente por isso, porque existe essa diferença entre as escolas médicas. Enquanto que no Brasil a gente faz o internato na faculdade de medicina, eles fazem o internato no primeiro ano de residência, certo? Então, o que a gente chama de internship, geralmente é o primeiro ano. Depois do primeiro ano de residência, aí você vai atuar especificamente naquela área que você escolheu, certo? Mas vocês veem aqui que existem várias provas, né, que a gente não viu, por exemplo, no programa, no modelo brasileiro, né? Então, você tem os SATs, que é o equivalente ao Enem, para conseguir entrar no programa undergrad. Depois você tem o MCAT, para conseguir entrar na escola de medicina. Quando você termina a escola de medicina, você tem que fazer o MCC-QE, Step 1, e entrar pelo match do CARMS, né, que a gente já tinha falado no vídeo anterior, e aí você entra no programa de residência, tá? Só que até aqui, gente, não existe um processo de licença, né, que, por exemplo, seria o equivalente ao nosso CRM de prática independente, né? O que o estudante de medicina que se graduou vai tirar quando ele entra na residência é meio que uma licença específica de pós-graduação, certo? Que aqui, por exemplo, eu coloquei a de Ontário, que é uma certificação específica de Physicians and Surgeons, do College of Physicians and Surgeons de cada província, especificamente para pós-graduação, que aí serve tanto para residência quanto para fellow, né, por exemplo, tá? Que aí para aplicar para isso, você já tem que ter sido aprovado em um programa de pós-graduação que você vai atuar clinicamente. Depois de 1 ano de residência, você pode aplicar para o LMCC, que eu inclusive já tinha falado outras vezes aqui, né, em vídeos anteriores, né, que é uma licença do MCC, certo? Que é o Medical Council of Canada. E só depois que ele terminar a residência é que ele pode fazer o exame, tirar a certificação do Royal College of Physicians and Surgeons of Canada ou então do College of Family Physicians of Canada, né? Que aí, a partir desse exame, é que você vai poder tirar a licença de atuação independente e conseguir atuar de maneira independente, né, no território do Canadá. Então, você vê que a atuação independente, ela está diretamente ligada ao seu programa de pós-graduação. E sim, outra coisa específica, você não pode atuar com qualquer coisa, como no Brasil, né, que, por exemplo, você tira o CRM, você pode atuar em várias áreas. Aqui não, a licença ela é específica da sua área de atuação, certo? Então, você vê que está intrinsecamente ligado à atuação independente com a pós-graduação. Diferente do Brasil, em que esse processo não existe, né? Você tira a licença logo depois que sai da faculdade de
medicina, né? Então, novamente, qual é o objetivo? A licença independente. Então, para ter a licença independente, o que eu preciso? Eu preciso da certificação do College of Physicians of Canada, né? Do College de Physicians and Surgeons daquela província específica e especificamente a licença independente. Né? Não pode ser a licença, né, restrita, licença de pós-graduação. É tanto que quando a gente vai ver, por exemplo, esse anúncio aqui, eu peguei de uma proposta de emprego do Indeed, né, que é um site muito usado aqui para proposta de emprego, e olha que interessante, ele já coloca aqui de certificação e licença para Ontário, você precisa ter o CPSO, né, que é a certificação, né, independente, tá? Para atuar nesse cargo aqui de Family Physician, certo? E para ter o CPSO, o que é que eu preciso fazer? Né? Como eu falei, eu vou falar mais aqui de Ontário e British Columbia. Mas, por exemplo, quero ir para Alberta. Então, o que é que você vai pesquisar? Você vai pesquisar o CPSA, né? Que é o College Physicians and Surgeons of Alberta, certo? Então, cada província vai ter seus requisitos específicos. Aqui eu vou mostrar Ontário e vou mostrar British Columbia, certo? Então, para eu ter uma certificação independente em Ontário, eu preciso ter um medical degree que seja canadense, da América dos Estados Unidos, ou de uma faculdade internacional reconhecida, que a gente já tinha falado no vídeo anterior, que precisa ser reconhecida pelo World Directory of Medical Schools. Precisa ter completado o MCCQE parte 1 e parte 2. Isso aqui tá defasado, porque como eu também já falei no vídeo anterior, o MCCQE parte 2, ele não existe mais. E Ontário é engraçado porque Ontário demora mesmo para atualizar as páginas dele. É tanto que vocês vão ver que British Columbia já está atualizada, né? Mas Ontário ainda não atualizou essa parte, certo? E você precisa ter a certificação, né, do Royal College of Physicians and Surgeons ou do College of Family Physicians. Então, eu preciso ter uma ou outra para eu conseguir ter a licença independente. E eu tenho que ter um programa de pós-graduação. E Ontário também coloca que eu preciso ser ou cidadão canadense ou ter o Permanent Resident Status, certo? Um dos dois. British Columbia é parecido, certo? É parecido, algumas diferenças. Ele já coloca aqui o World Directory of Medical Schools, coloca também a questão de línguas, que você vê que Ontário não precisou, mas aqui em British Columbia precisa, que é, no caso, aquilo que a gente tinha falado também no vídeo anterior. O IELTS, por exemplo, ele funciona, tem que ter um score pelo menos de 7 em todas as competências para conseguir aqui. Precisa ter um Canadian Citizenship ou Permanent Resident. Precisa ter o Royal College of Physicians of Canada e também, ou então, o Family Physicians of Canada. E precisa estar cadastrado do LMCC. Então, você vê que é parecido os critérios, mas tem algumas diferencinhas entre um e entre outro, então por isso que é importante ver cada província em si, como é que está funcionando, tá? E vamos falar agora dos requisitos especificamente para fazer a prova do Royal College, certo? Que seria, gente, o equivalente a uma prova de título no Brasil, ok? Eu não vou falar do College of Family Physicians, porque eu vou falar mais do College of Family Physicians quando eu for fazer a aula do Practice Assessment Program, tá? Practice Ready Assessment Program. Então, especificamente nessa aula, eu vou falar mais do Royal College, certo? Que é a via para as outras especialidades, ok? Eu já tinha falado da rota canadense, de residência no Canadá, né? De como entrar na residência no Canadá, por isso que eu não vou focar na rota tradicional. Eu vou focar aqui nessas outras 4 rotas, que seria a rota por via dos Estados Unidos, a rota por via de programas internacionais, a rota de programas internacionais que já estão reconhecidos pelo Royal College automaticamente e a parte da Practice Eligibility, ou seja, pessoas que atuam na parte prática que já atuam como médicos, certo? Eu não vou falar desses outros, porque como eu falei, Practice Ready Assessment, eu já vou falar quando eu for fazer a aula do Practice Assessment. Practice Ready Assessment. E não vou falar desses 3, porque essa via aqui é do Quebec, eu não entendo muito da parte do Quebec, por isso que eu não vou falar dessa via. E essas outras 2 aqui são de subespecialidades, então também não é muito a minha área, por isso que eu não vou falar muito. Vou falar mais dessas 4 aqui, tá? E vou falar cada uma delas individualmente. Então, primeiramente, como é que é o route, né, a rota, para os programas de residência nos Estados Unidos. Então, se o programa de residência nos Estados Unidos, que alguma pessoa estiver fazendo, ele for acreditado pelo Council of Graduate Medical Education,
esse programa ele vai ser aceito sim pelo Royal College of Physicians of Canada, certo? Então precisa ser como é que se diz, acreditado por esse órgão nos Estados Unidos para que o programa seja aceito. Foi aceito? Ótimo. Então está válido aqui, eu posso fazer a prova do Royal College. Eu não fiz nos Estados Unidos, eu fiz em outro país que não é nem o Canadá nem os Estados Unidos. Então aí vamos checar se esse programa está acreditado pelo Royal College, certo? E é uma lista, gente, muito grande, tá? Porém, ele já coloca aqui quais são os países, né? Não são todas as faculdades desses países, mas você vê que não tem o Brasil, por exemplo. Você tem a Austrália, Nova Zelândia, Hong Kong, Singapura, a África do Sul, Suíça e Reino Unido, Irlanda, né? Não tem Brasil, ou seja, né, por essa via aqui não vale se você tiver feito residência no Brasil, tá? Aqui eu coloquei um vídeo mostrando justamente os programas, né? E lembrar que não são todas as especialidades, são só algumas especialidades, certo? Então, para ver se o programa ele tá nessa lista, tem que ir especificamente no site, porque são muitos programas aqui, não dá para colocar todos aqui nesse vídeo, certo? E ainda nos programas de residência internacionais, eu tenho programas de residência que já estão aceitos pelo Royal College automaticamente, né? Que aqui são esses programas aqui. No caso, a PUC do Chile, né? Uma faculdade da Rússia, particularmente eu não conheço nenhuma delas, nem do Kuwait e nem da Arábia Saudita, certo? Mas vocês veem que não são todas as especialidades aqui que são colocadas. Então, por exemplo, da PUC do Chile, é somente Internal Medicine, que é, no caso, a clínica médica, né? E ele coloca aqui também o ano que começou a ser aceito. Então, por exemplo, eu fiz um Internal Medicine no Chile, mas foi em 2016. Aqui não vale, né? Porque só é válido a partir de maio de 2018, até a data presente, certo? Então, a data também, ela é importante para a gente considerar, e a especialidade também. Não é qualquer especialidade dessas faculdades que vão ser aceitas. E, novamente, o Brasil não está presente, né? E, por último, eu tenho a parte da Practice Eligibility, ou seja, pessoas que já atuam como médico em outros países, enfim, que querem atuar como médicos no Canadá e querem ir por essa via aqui, ou seja, sem precisar fazer outro programa de residência. E aí, uma coisa que é importante aqui é que ele coloca que o programa ele vai ser avaliado pelo Royal College. Você tem que mandar os documentos para eles avaliarem para ver se o programa ele é substancialmente equivalente a um programa canadense, certo? Então aqui estão o que você tem que enviar as credenciais, né? Tem que mandar várias coisas para eles confirmarem isso aqui. E aí eu pergunto para vocês, por mais que não diga que o Brasil ele não confirma, nem diz nem desdiz se o Brasil aceita ou não. Vocês acham que os programas eles são equivalentes, né? E eu já vou dizer que provavelmente não. Primeiro porque os tempos dos programas são muito diferentes, né? Então, acho que o único programa de residência que tem um tempo igual é Medicina de Família, que em ambos os países, no Brasil e no Canadá, são 2 anos. Mas, se você ver outras especialidades, psiquiatria, por exemplo, são 3 anos no Brasil, 5 anos no Canadá, né? Então, existe uma diferença até em termos do tempo da residência. E o currículo também provavelmente difere muito, porque como eu falei, eu não vou ter a parte do internship na minha residência aqui, no meu currículo da residência. Por quê? Porque o internship eu já fiz ali quando eu estava na faculdade de medicina. Então é muito difícil que eu consiga reconhecer o meu programa como substancialmente equivalente, sendo que o tipo de ensino médico entre os dois países são muito diferentes, né? Tanto em tempo quanto como que funciona, né? Quanto que eu faço tal etapa do meu ensino médico, certo? Então, por isso que eu, particularmente, por mais que ele não diga que nem diz nem desdiz, como eu falei, ele nem nega nem nada, mas eu acho extremamente difícil que um programa de residência do Brasil seja reconhecido aqui. Eu, particularmente, nunca encontrei ninguém que tenha conseguido por essa via. Inclusive, se tiver alguém, comenta aqui embaixo, porque vai ser um ponto bem interessante para trazer, porque eu particularmente, nunca vi, certo? E eu acho uma possibilidade muito remota, tá? Então, basicamente, como um resumo, uma conclusão aqui, um resumo do que a gente falou sobre os programas internacionais. Então, em termos de viabilidade, o programa de residência que eu acho mais válido em termos de país é o programa dos Estados Unidos, porque é o programa que mais se parece com os programas do Canadá, tá? Então, eu acho que é a via mais aceita para
quem não quiser fazer um programa de residência no Canadá, mas quer atuar no Canadá. Caso não queira Estados Unidos, tem que ver quais são os programas reconhecidos internacionalmente pelo Royal College, certo? Que foram aqueles que eu mostrei, né? Como eu falei, do Reino Unido, da Arábia Saudita, até do Chile, né? Inclusive, tá? Então, tem que ser um programa reconhecido aqui. Não acho que um programa brasileiro ele é viável aqui, certo? Quais são as vantagens dessa via em relação à via de fazer residência no Canadá? Primeiro de tudo, não é necessário imigrar antes, né? Então, por exemplo, os Estados Unidos, ele não requer que você imigre para os Estados Unidos antes, né, de fazer o processo de match e atuar como residente nos Estados Unidos. Você pode sim atuar com visto de trabalho quando você for aceito na residência médica. Então, você não precisa fazer aquele processo burocrático de imigrar antes. A segunda vantagem é que não é preciso fazer o Return of Service. Então, aquela etapa que eu falei no vídeo anterior, em que o médico ele precisa ficar 5 anos trabalhando para o governo, né, em áreas específicas, né, depois de terminar a residência no Canadá, isso aqui não vai ser necessário para o médico que termine em outro país, né, porque ele fez residência em outro país, não tem nada a ver com o Canadá, ele apenas vai atuar como médico no Canadá agora, certo? Então, essa é uma grande vantagem, inclusive. E quais são as desvantagens dessa via? Como eu falei, é uma possibilidade muito remota de uma residência no Brasil ser validada aqui por essa via, certo? Pelos motivos que eu já falei anteriormente, tá bom? E como a parte do Practice Ready Assessment Program, ela é muito grande, eu vou deixar para fazer essa parte em uma outra aula, tá? Por mais que essa aula não acho que está comprida assim, muito longa, mas o Practice Ready Assessment é um programa que ele demora muito, ele tem muitas especificações, então não acho que vai ficar muito longo se eu fizer as duas de uma vez só, certo? Então vou deixar para fazer na terceira parte da nossa série de vídeos, ok? Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Me sigam nas redes sociais, tá? Eu tenho o Instagram também. Caso você tenha gostado desse vídeo, deixa o like e se inscreva no canal caso você queira ter mais conteúdo, ser avisado de mais conteúdos aqui no canal, ok? Até mais. Tchau, tchau. Yeah.